Olá, muito bem, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Sentamos-nos hoje para duas conversas, uma entre o artista espanhol Marc Vives, que está aqui connosco, e os artistas portugueses Clotilde, que é a Sofia Mestre, e o Samir Nurali. E depois uma outra que será seguida a esta, que junto aos curadores Manuela Pedrone, Nicolau e o Jaime González, que são responsáveis pela exposição La Grande Conspiración, e com a Margarida Mata, também do Gerador, que trabalha na produção do Gerador e que trabalhou juntamente com os artistas portugueses no desenvolvimento de uma peça artística a que chamaram Uma Prenda para Marc Vives, e é sobre isso que vamos falar inicialmente. Dizer apenas que a exposição La Gran Conspiración foi promovida pelo IFCID, a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, da Embaixada de Espanha em Portugal, e inaugurou no passado dia 16 de dezembro. Com a curadoria de Manuela Pedrone Nicolau e Jaime González, para além do trabalho de Vives, esta exposição online e gratuita reúne também obras de outros artistas, nomeadamente Clara Montoya, Agnes P., Paco Chanivé e Franca Ruiz, criada especificamente para o meio virtual. Esta conversa surge também no âmbito do programa EP Collab 2020, promovido pela AECID e também pelo Gerador. Na verdade, um programa de atividades digitais que pretende colocar em contacto artistas e as entidades culturais portuguesas e espanholas. Olá, Clotilde, olá, Samir, olá, Marco. Olá, bom dia. Olá, Esta conversa parte, como eu disse, de uma obra que tu, Clotilde e Samir foram desafiados a fazer também como resposta, como presente também ao trabalho do Marco. E eu começava com vocês os dois, perguntando-vos como é que encararam este desafio de compor esta obra como resposta ao trabalho do Marco. Começas tu, Samir, ou começo eu? podes começar, Sofia. Ok, pronto, o desafio não era muito fácil, porque o desafio que nos colocaram foi dar uma resposta e responder a um artista, responder o quê? E ficámos um bocadinho à volta, andámos à volta, não conhecíamos o trabalho do Marc, não conhecíamos o Marc, investigar o que encontrávamos. Eu e o Samir chegámos a uma conclusão. Gostámos muito da pessoa Marc. Eu adorei o Marc, adorei entrevistas que vi dele, o que ele muito mais novo e o que ele já, a atitude perante a arte, perante como a visão da arte no mundo e o capitalismo, e são coisas que continuam a acontecer da mesma maneira. E eu gostei do trabalho, gostámos do trabalho, da pessoa. Acho que andamos todos muito emocionais, eu pelo menos ando muito emocional com tudo o que se está a passar no mundo, e não quisemos responder ao Marc assumidamente, quisemos, vamos agarrar nisto e tentar dar uma prenda, um regalo a Marc, regalar-lhe algo. E foi um pouco por aí. Sim. Samir, não sei se queres completar. Não, foi um pouco, atraímos bastante. Nós realmente, quando foi a resposta, a primeira reação foi assim um pouco complicado. O que é que vamos fazer? Vamos filmar, temos o som também, tentar definir como é que íamos fazer. Mas depois começámos realmente a investigar vários vídeos à caça do que havia online, e foi sempre o lado humano que achámos bastante interessante, o lado humano e a forma de fazer arte e a vontade, e acho que identificámos os dois bastante também com o espírito, e pronto, foi essa a decisão, foi a ser a altura dar uma prenda. Sim. Claro, claro. É uma obra de arte que parte de uma lógica também de apropriação imagética, também textual, obviamente, mas bastante imagética, num tempo em que nós sabemos que muitas das performances, por exemplo, que vocês demonstram e que se apropriam, que eram do Marc, não acontecem hoje nos espaços convencionais. Nesta vossa deambulação, ao entrar no universo de um outro artista, e também acho que era a primeira vez que vocês, Clotilde e Samir, trabalhavam conjuntamente. Sim. Que pontos de interesse é que descobriram na obra do Marc que se ligavam muito bem também com o vosso trabalho e que vos permitiram encarar este processo artístico de desenvolver esta obra?
seguimos a mesma lógica. Pronto, então eu pessoalmente, eu sou música, eu faço música, não... Aquilo que eu fiz nesta peça, não, eu nunca tinha feito nada igual. Achava muito redutor e muito básico fazer uma música para o Mark. Tipo, vou estar aqui a fazer uma música, não me interessa. Não tem interesse, não tem conceito, a mim não me chegava, achava que ia ser pobre. E depois houve coisas no Mark que eu adorei e foi nisso que eu peguei. Há uma entrevista do Mark sobre a peça do Nadar e Cantar, do ócio absurdo, do cable. Isto, eu identifiquei-me imenso com isto. E eu comecei a pensar como é que eu podia, de certa forma, e também da peça da La Fiesta, El Concerto, em que o Mark procura coisas no próprio espaço, com as pessoas, para dar, que são quase o input para ele reagir. Então, eu neste caso fiz uma coisa que foi, eu não toquei as máquinas, quer dizer, dei alguns toques para ajudar à narrativa quando olhava para o vídeo, porque o Samir fez o vídeo sozinho, eu expliquei o que é que queria fazer, mostrei-lhe como é que funcionava e depois juntámos com o vídeo já feito e eu toquei. Ou seja, no fundo, as minhas máquinas estão a tocar quase sozinhas. E foi por isso, eu queria esse ócio da minha parte. E são as máquinas que estão a ir atrás, são sensores de luz, LDRs, que são Light Dependent Resistors, que conforme a quantidade de luz que eles recebem e os movimentos, criam sons dependendo de onde estão ligados. E foi um bocadinho atrás dessa... Acho que me inspirei muito porque gostei muito da La Fiesta e do Nadar e Cantar. Portanto, no fundo, ele canta a Costa Brava, o Mark, e as minhas máquinas tocaram o Mark. É um pouco Sim, isso. Deixa-me só, se calhar, Clotilde, para quem não conhece tão bem o teu trabalho, tu tens muito esta questão de construir este tipo de máquinas, é a expressão também que tu usas. O meu marido constrói, eu não Exato. sei. Tu trabalhas a partir destas construções, mas o que é interessante na vossa obra é que, mesmo sendo ela profundamente imagética, no fim há uma revelação. A parte final desse vídeo, que está também disponível no site do Gerador, demonstra uma espécie de revelação desse processo em que aparece, digamos, aquilo que seria o backstage dessa criação dessas máquinas, não é? Sim, porque, claro, nós achámos importante revelar como é que aqueles sons aconteciam, porque senão... eu sei que não é melódico, não era a intenção, não queria que fosse... E sim, o Samir aí depois filmou-me o momento, porque são takes únicos, não há edição, são takes únicos que eu estou ali a trabalhar, vou dando as tais toques para ajudá-las a ir um bocadinho atrás da narrativa do vídeo do Samir, e o Samir filmou assim para revelar o processo. Samir, não sei se queres falar também de como é que foi pegares nestas imagens e construires narrativamente, ou pelo menos tentares ter uma espécie de linha entre aquilo que estavas a querer construir. Pois, é um pouco como no final a revelação da parte da Clotilde. No início, a ideia também foi filmado, era um pouco o processo de pesquisa, de certa forma. Foi muitas entrevistas de internet e com esta coisa toda também, tudo com diferentes qualidades, que eu acho interessante também, é quase uma patina quando foram uploadados na internet, já tem qualquer coisa. Depois foi a ideia mesmo de criar uma narrativa e já montando, como é que é dizer, alguns tópicos, festa, aproveitar, tentar sempre tocando nas questões humanas, um pouco assim low-fi, e tentar criar qualquer coisa também, como já eu e Clotilde já tinha visto as máquinas em operação, já tinha visto como é que iria funcionar, uma coisa que também depois desse uma música interessante, não só montagem a nível visual, mas saber como é que iria funcionar com os contrastes, etc.
E a ideia é ser uma coisa que fluísse, não necessariamente cronologicamente, não necessariamente etc, mas passasse algum do espírito que, sabe, e visto que não estamos a falar mesmo dos impedimentos, de vez em quando fazer arte, deste lado um bocado do it yourself, mesmo fazer por vontade de fazer, que sentia-se bastante isso no trabalho. E depois a ideia foi essa, um pouco o início, apresentar o processo de pesquisa e no final um pouco a revelação de como tudo foi feito. Esta foi, aliás, a primeira vez que vocês trabalharam juntos, pelo menos foi E interessante. que nos conhecemos, não nos conhecíamos de todo. Claro, foi interessante para vocês juntarem partes também contrapostas e contrastam de alguma forma. Foi interessante para vocês? Sim. Para mim foi novo e eu estou com vontade de desenvolver o que acabei por fazer para o Mark. Quero fazer mais, quero brincar mais com esta questão quase instalação de pôr as minhas máquinas a... Eu gosto muito do ócio absurdo. Acho que foi uma coisa que uma vez o Marco disse, e acho que gostava muito de desenvolver. E depois o processo. E com o Samir, acho que nós foi super easy. Sim. Funcionamos bem, exato. Nós definir o processo, etc. A certa altura eu até estava a pensar que eu iria mais ou interferir na música, depois acabámos por ser mais a Clotilde a trabalhar sobre o vídeo, mas assim sempre nesta uma sinergia, de certa forma, de duas. Que acho que ficámos satisfeitos. Trabalhámos, eu gostei muito de trabalhar com a Clotilde. Igualmente, sim. Yeah. Vou-te chamar a hora da verdade, mas não é a hora da verdade. Mark, como é que olhas para esta obra? Eu sei que ela foi apresentada muito recentemente e, portanto, é provável que ainda não tenhas tido tempo suficiente para digerir toda a obra, mas já tens alguma primeira apreciação? Sí, muchas, claro. Ha sido una sorpresa absoluta. Sí, por muchas razones. Una primera es que, o sea, ahora mismo estoy nervioso porque es la primera vez que nos vemos. Sí, igual. O sea, no ha habido ni siquiera un mail no ha habido ningún tipo de contacto. Entonces, claro, la primera vez, aunque sea online, es un poco sorpresiva, ¿no? Y luego que claro, nosotros estábamos con mucha aceleración, acabando la web, acabando las cosas, y esto fue el miércoles pasado, ¿no? Entonces, dentro de esa aceleración, yo me quedé con la primera frase de Clotilde y Samir van a hacer una respuesta a tu trabajo. No entendí nunca dentro de mi cabeza que ibais a usar cosas mías de internet o que iba a ser un regalo. No llegué a como entenderlo. Entonces, claro, el otro día, cuando como revisando todo esto y vi vuestro vídeo y era como todo nuevo, ¿no? Es como, ¿qué es esto que han hecho? Y la verdad es que es muy especial el tipo de conexiones. O sea, claro, es que para mí es muy difícil porque yo nunca he trabajado para internet. Las cosas que yo, no sé si soy de una generación o soy de una manera de hacer que las cosas que tengo colgadas nunca fueron como para representarme, ¿no? Todas esas entrevistas son entrevistas de lugares que me entrevistaron a mí y que algunas a mí me parecen como muy, muy viejas y muy como que no me quiero ver ahí, ¿no? Y con las que no estoy nada de acuerdo ya, es como ese tío no soy yo, ¿no? Y incluso mi propio Vimeo no tengo casi nada, entonces como que lo utilizo más como un lugar como una pantalla, pero nunca ni siquiera mi página web la utilicé nunca o no demasiado, como un sitio para explicarme.
Entonces, imagino que habrá sido un trabajo dificilísimo, no solo encontrar cosas, sino entender qué estaba pasando ahí, porque muchas veces me pasa que como artista la gente no sabe qué estoy haciendo. Entonces, como echar la mirada esa como a la red me parece muy valiente. Sí, sí. Y yo creo que en el fondo hay relaciones ahí que se establecen que me parecen súper curiosas y muy interesantes y que creo que van a producir un efecto en mí cuando lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver. Quiero decir, no creo que la primera impresión se agote ahí. Yo creo que realmente es un regalo que voy a tener y que voy a poder consumir en otros momentos, ¿no? Hay conexiones ahí que no había hecho nadie, nunca. Claro. Ok. Mas, Marco, No. sentes que estes últimos meses, este último ano, também com a pandemia e com o avanço do digital ou do espaço virtual, mesmo naquilo que é a produção de artes, das artes visuais, isso vai ter um impacto? Porque dizias nesta tua primeira resposta que tinhas uma relação estranha, uma relação um pouco difícil com a tua imagem na internet, por exemplo. Sí. Acreditas que esta situação que estamos a viver hoje muda de alguma forma também o entendimento que nós fazemos desse espaço virtual e das imagens? Claro, por un lado, claro que alguien, en este caso como Sammy y Clotilde, que puedan, ¿no?, coger ese material y remezclarlo, me hace patente, ¿no?, muy, muy visible que tengo una imagen, la quiera o no, en internet, ¿no? Y que a lo mejor es un puzzle absolutamente descompuesto, pero que siempre que alguien quiera lo puede componer, ¿no? Entonces, claro, ahí es como, Marc, joder, o sea, vigila qué cosas tienes y cómo las tienes, ¿no? Es como atiende un poco esa parte. También es verdad que la característica de este encargo era a lo mejor, ¿no?, no entrar en conexión antes, porque si no, pues yo os habría facilitado mucho más material o habríamos tenido un diálogo y hubiera sido otra cosa, ¿no? Y creo que igual está bien y es bonito que no haya sido así, ¿no? Que sea una sorpresa. Boa. Pero claro, es una sorpresa, pero yo me he llevado esa sorpresa, ¿no? Quiero decir, como que primero fue un poco de, uy, ¿qué es esto, no? Me imagino. ¿Por qué estoy todo el rato en esta película, ¿no? Pero, como decía, hay conexiones ahí muy, muy curiosas, ¿no? O sea, también por mi manera de trabajar, yo he trabajado muchos años en pareja, luego he trabajado también en colectivo muchas veces. De hecho, uno de los vídeos, hay dos vídeos que creo que usáis bastante, que es el Acciones en Casa, que es un vídeo que hice con David Bestúe, y hay otro vídeo que es del 2000, que tiene 20 años, es muy viejo, es de la universidad. Ok. Que yo lo tenía en el Vimeo como, es como, "Buah, si a alguien le apetece verlo por ver cosas raras de Marc, está bien que esté ahí", ¿no? Mas esse Y também é o poder da internet, não é? De criar um grande claro, arquivo. claro. Sí, sí. Sim, Y és ese, um poder assustador até. Que é- sí, sí. Criação de uma grande. Y sí, no, y decía que ese vídeo también es un trabajo como colectivo, ¿no? Entonces, claro, hay una mezcla entre trabajos como con pareja, David Bestúe, ese trabajo de la escuela, ¿no? Que esos dos me parece que están como bastante en diálogo, que para mí ese diálogo me parece como súper, súper gracioso, porque ni siquiera yo me había construido ese relato para mí mismo, aún y estando no cerca en el tiempo, pero sí biográficamente, bueno, ligados, ¿no? Y, y nada, y luego sí, pues claro, aparecen ahí muchas cositas que encontráis, ¿no? Con el tema del nadar, de las últimas performances, claro, ahí me cuesta menos verme porque es más reciente, ¿no? Marco, de alguma forma, esta obra, este regalo, contrasta bem com a obra que apresentaste na Grande Conspiración, que é uma obra, sobretudo, sonora e que praticamente não tem a componente imagética, não tem imagem.
Este contraste que existe hoje entre o som e a imagem, tu dirias que é mais um complemento ou, na verdade, são mundos separados e que têm muito para ser explorados de forma em completude, isto é, em complemento ou de formas separadas? No lo sé, supongo que tendría que hablar con Samir y Clotilde para entender un poco cómo trabajaron, cómo encontraron las cosas, ¿no? Yo en el proceso también de hacer la pieza, que es sonora, también cojo el materiales de archivos de sonido y visuales, ¿no? Empecé bastante con YouTube, pero mi idea es trabajar con otros archivos, ¿no? Entonces, bueno, sería como o sea, no sé hasta qué punto es un complemento o están hablando de lo mismo, son maneras de abordar la misma cosa, ¿no? Que es ese monstruo Internet, ¿no? Un poco. Y luego me parece que suceden, hay cosas como interesantes, ¿no? Con este experimento a nivel de las relaciones, pues yo qué sé, este malentendido mío, ¿no? De cómo yo entiendo una cosa, de cómo las velocidades, la comunicación, ¿no? Quiero decir que como me parece muy sintomático, ¿no? Quiero decir que me parece como un experimento muy bonito, el que mismo ya habla de esta cosa de Internet, ¿no? Y de lo que nos pasa y de cómo podríamos haber hablado pero se decidió no hablar, entonces ahora igual ¿qué pasa, no? O qué pasa que si los proyectos se convierten 100% online, hay muchos misunderstandings, ¿no? Hay muchos huecos de información, ya lo hay, ¿no? Hablando normal con la gente, siempre hay, ¿no? Como que yo te estoy hablando de, no sé, de ir a comprar el pan y de repente tú vienes con, no sé, con pescado para cenar, ¿no? Y es como, ¿cómo pudo pasar, no? Pero claro, así en Internet y con este tipo de comunicación, mail, tal, a mí eso me parece que como que, no sé, que hemos como trabajado, ¿no? O sea, yo desde el lado pasivo, ¿no? Pero me parece que se ha trabajado una especie de laboratorio de las formas de Internet, de la comunicación, de muchas cuestiones que están ahí e que ahora mismo son, ¿no? Super relevantes. Mas eu queria terminar também com uma pergunta para os três relativamente a isso. Clotilde, há pouco falaste já um bocadinho disso. De que forma é que acham que o online e, sobretudo, esta ideia de espaço virtual vai ter um impacto nas artes visuais nos próximos anos? Eu acho que, inevitavelmente, vai ter muito impacto. Se eu me vejo nisso, não. Aliás, basta ver os meios que eu escolho para trabalhar, mais analógico impossível. Eu gosto do toque, eu gosto da presença, eu gosto de estar nos sítios, gosto de cheirar, gosto de tocar, gosto de estar lá. Não, esta coisa, o que o Marco ainda agora dizia, esta história do mail, se nós já se criou boato e mal entendidos pessoalmente, esta história, e agora com a pandemia em que toda a gente, a loucura do WhatsApp e o grupo do WhatsApp é horrível, porque eu não apanho metade, eu perco-me, eu gosto de conversar com as pessoas, ver uma obra de arte ao vivo, senti-la, ir ver um concerto. Epá, como é que nos adaptamos a esta... O digital tem que... Sim, é óbvio, está a crescer em tudo, não é? Mas assusta-me, no meu caso. Mete-me esta história, o teletrabalho, agora já todas as empresas acham que só têm a ganhar com isto, porque cada um está na sua casa. Isto é, para mim, eu não me vejo nada nesta coisa, mas, epá, também não podemos andar sempre contra a corrente. Mas não, acho que tem peso, mas eu não sou demasiado analógica para isto. Samir? Pois eu, por acaso, também apanhou-me num momento estranho, que eu fazia também programação, fazia muitos grafismos,
e tenho estado a fazer coisas mais de toque e tenho passado agora por uma coisa que tem sido interessante. Eu costumo trabalhar com atores, com etc. Uma coisa que tem sido um desafio de vez em quando, com algumas coisas positivas, mas a maior parte são umas limitações, por exemplo, adaptar peças de teatro que estavam agora para online, com poucos recursos e mas tentar, pronto, um pouco o engenho. Eu acho que aqui a coisa acaba por ser um pouco manter uma honestidade, manter qualquer coisa humana ainda. E não ir muito para o ultra, ando um pouco nesse desafio, ir para coisas de como passar uma coisa honesta online, que uma pessoa não sabe, se uma pessoa tem um palco, se uma pessoa tem etc, uma performance ao vivo, é diferente, e tem sido um trabalho, neste, por exemplo, foi uma coisa que acho que tentámos fazer algo honesto, apesar de ser tudo tecnológico e um pouco cru, apesar de delicado. Mas sim, não sei, acho que ainda é um processo que está mesmo no início. Acho que vai haver ainda muita conversa da autenticidade, mesmo com a questão da vida doméstica, estão a estar a trabalhar com vídeos de outras. Vídeos estão online e até uma pessoa tem direito, uma pessoa não tem direito, uma pessoa tem como é que é dizer? Não sei, se é informação a mais e se é informação a mais que Vai depois. produzir uma reflexão, não é? No Pois, futuro. exato. Que impactos é que isso vai ter? Marco, também foi um ano de aprendizagem para ti, mesmo no teu trabalho? Sí, sí, a mí me pasa también como a Clotilde, a Samir también, ¿no? Es una mezcla de los dos. Es decir, yo también soy más del directo, del vivo, del espacio, ¿no? De ir al lugar. Y si eso no sucede, pierdo muchas de mis habilidades, ¿no? Es como un superhéroe que le han quitado todo. La Ya, capa. es como, vaya, ¿no? Es como si yo lo que sé hacer es, ¿no? Es ponerme ahí delante y hacer algo o invitar a gente ¿no? y con los modos como en practicar alguna cosa, ¿no? O sea, ya... Pero sí que me ha tocado hacerlo, me ha tocado trabajar así con grupos grandes este año y algo he podido como sacar, lo que pasa es que genera mucha ansiedad, ¿no? Es como que de repente pues intentar pues sacar lo mejor de ti en una plataforma que realmente te corta tantas posibilidades, ¿no? Y luego sí que es cierto que con este proyecto en el que me invitaban Jaime y Manuela, que ya es 100% online, ¿no? Que no es una transformación, no es... Por ahí pues todavía no sé muy bien. O sea, sí, realmente ha sido una zambullida, ¿no? Y creo que, bueno, también está planteado así, ¿no? Que es un proyecto que empieza, ¿no? Y que se va a desarrollar, que va a vivir durante un tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo habrá que convivir con esa pieza, ¿no? No es que esté por hacer, sino que está hecha, pero ahora hay que vivir con eso online, ¿no? Que también es un poco lo que ha pasado, ¿no? Es como que ahora hay que vivir con eso online, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Sim. E por outro lado, permitiu, se calhar, encurtar algumas distâncias e colocar 3 artistas que não se conheciam em contacto, não é? Claro, claro. Bom, sim. Há sempre positivo no negativo. Súper positivo. Sem dúvida. Muito bem. Clotilde, Samir, Mark, gostava de vos agradecer aos três. A exposição Gran Conspiración, como eu disse no início da conversa, é online e está disponível desde o passado dia 16. Mais recentemente, ontem mesmo, no Gerador, a Clotilde e o Samir apresentaram a sua obra, que se chama Uma Prenda para Mark Vivas, que está disponível, podem ver. E que de alguma forma coloca em diálogo estes três artistas com os seus contrastes, as suas diferenças e também as suas ligações. Muito obrigado aos três. Obrigada, Bueno, prazer. Sí, muchas gracias, Samir, Clotilde, por la prenda. A ti, Obrigado. a ti, Marco. Gracias. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.
Olá, sejam bem-vindos de volta nesta conversa que, como eu disse, junto ao gerador com a ASCID, no programa EP Collab. Desta vez tenho comigo os curadores a Manuela Pedro Nicolau e o Jaime González, que são responsáveis pela exposição La Gran Conspiración, que é uma exposição online, gratuita, que está disponível desde o passado dia 16 de dezembro. E tenho também a Margarida Mata, que é produtora, trabalha no Gerador, e foi ela responsável também por fazer a ponte entre artistas portugueses e o artista espanhol, neste caso o Marc Vives, que estivemos à conversa com ele na primeira conversa. Eu terminei a minha primeira conversa com os artistas a falar da tendência do digital, da criação daquilo que muitos já chamam o espaço virtual, ou pelo menos do território que esse espaço virtual tem vindo a ganhar. E eu começava precisamente esta conversa por essa ideia, já que estamos também a falar de ideias curatoriais e de programação e de produção. Numa entrevista que vocês deram recentemente ao Gerador, Jaime e Manuela, vocês falaram exatamente desta ideia do espaço virtual, de como é que o espaço virtual tem invadido mesmo a criação e mesmo a curadoria de artes visuais. Este espaço terá uma importância relevante no contexto das artes visuais ao longo dos próximos anos? O que é que acham? Bueno, hola a todos. Que no, la verdad que, bueno, es una de las preguntas, sí, que nos hacemos también ahora, ¿no? Con la gran conspiración. Llevábamos un tiempo, eso, como, bueno, pensando en las posibilidades de los espacios virtuales. Este año, ¿no? Ha habido una aceleración de una idea de digitalización de la cultura. La verdad es que ahora mismo es difícil pensar como en el futuro, ¿no? Y proyectar, como imaginar, porque bueno, como que no está, es cierta sensación de no futuro, ¿no? Y todo esto es algo complicado. Pero bueno, sí que pensando como en los desarrollos, sí que a nosotros lo que nos interesa es pensar bueno, como formas específicas para Internet, y es verdad que estamos trabajando casi más en la idea de prácticas artísticas distribuidas o la idea de la distancia, más que solo el medio digital, ¿no? Como pensar que el medio digital y lo virtual claramente es el espacio en el que se está desarrollando más estas ideas, pero quizá intentar siempre señalar, ¿no? Como que no hay un afuera y un dentro cerrado, ¿no? Como que hay que considerar lo online, offline, ¿no? Como dos caras de una moneda, y pensar cómo se interrelacionan, ¿no? Que no tiene sentido, para nosotros no tiene tanto sentido como una idea puramente virtual, sino pensar como en ampliar, como en esa dicotomía tan cerrada. Claro. Jaime, não sei... Estoy de acuerdo. Mas sentem, por exemplo, acabámos de ter uma conversa em que, de alguma forma, se encurtaram essas distâncias, essas barreiras físicas que possam existir. Colocámos em diálogo 3 artistas que nunca tinham trabalhado, 2 deles nunca tinham trabalhado juntos e não se conheciam. É interessante para vocês pensar que o tempo que vivemos tem essa capacidade de reunir pessoas que não se conheciam e meios também que se calhar nunca se tinham tocado. Sí, como esta idea también de la distancia, de que no se conocían, ¿no? Claro, en el caso de la colaboración con Clotilde y con Samir. Sí. Sí. Un poco también eso pasó con algunos de los artistas también de la Gran Conspiración, claro, que no se conocían entre ellos. Y estaba un poco en el ejercicio, ¿no? Curatorial de cómo trabajar con un tipo de relación muy distinta, ¿no? Con la distancia. Y también eso nos interesaba porque al ser tan distintos los artistas entre sí, ¿no? Incluso también Clotilde y Samir, ¿no? Que tienen
pues un lenguaje y una poética pues distinta a la de Marc Vives o distinta a la de los otros artistas, nos apetecía ver cómo eran las respuestas, saber que íbamos a obtener un abanico de respuestas muy amplio, ¿no? Y eso nos parecía importante porque íbamos a ampliar un poco las posibilidades del arte dentro de un contexto digital, ¿no? Nos interesaba un poco ir por allí también. Sí, de alguna forma, como que todo el proyecto, ¿no? Y estas relaciones que se están generando con Gerador, con Clotilde y Samir, tienen un poco, sí, como esta cosa también de nodos, ¿no? Como que son una red y hay mucha gente trabajando con relaciones un poco extrañas también, esta cosa un poco del aislamiento. Y en ese sentido es verdad que nosotros cuando empezamos como a plantear el proyecto no tenía tanto como una idea de esto es lo que pensamos sobre el arte en espacios digitales y lo vamos a, ¿no? Como a implementar, sino más lanzar una serie de preguntas, ¿no? Como eso, pues, ¿cómo puede, o sea, cómo llevarías tu práctica a distancia, ¿no? A una propuesta a distancia, a la distribución. Y también creo que o sea, que de alguna forma, como que lo que hemos ido aprendiendo es lo que ha acabado siendo la gran conspiración, ¿no? Como que es dar respuesta a eso desde prácticas muy diferentes. Y, por ejemplo, hoy con la pieza de Clotilde y Samir aparecen de repente muchas otras cuestiones, ¿no? Que no hemos tratado, que no hemos llegado a tratar, como lo que decía, ¿no? El archivo que te persigue en Internet, ¿no? O cómo conoces a un artista, ¿no? La práctica de alguien, cómo te puedes hacer una imagen total de cómo es esa persona, ¿no? Las narrativas que se generan, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones que nosotros no habíamos llegado a tratar, ¿no? También porque pensamos que es algo tan amplio que hay que ir tratándolo como con cuestiones concretas y ejercicios concretos. E é verdade que nessa grande conspiração vocês reúnem propostas muito diferentes, todas elas muito bem conseguidas, de artistas com muitas abordagens distintas, com muitas formas de trabalhar. Por exemplo, o Marc trabalhou muito o som, mas está a obra da Clara Montoya também, ou do ANSP. Surpreendeu-vos que essas propostas tivessem tantas abordagens distintas num espaço que parece às vezes tão resumido a ele próprio, que é o online? Sí, o sea, contábamos con ello, ¿no? Porque Claro. cuando pensábamos en los artistas, en todos habíamos como localizado, por un lado, como un interés por la comunicación en general, ¿no? Como por los procesos de comunicación, pero también lo hicimos a propósito, pues pedirle a un artista, por ejemplo a Marc, porque sabíamos que él trabajaba mucho con la performance, que después la pieza no es tanto de performance, aunque la voz tiene un peso muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Agnès, pues habíamos hablado con ella pensando en su trabajo con lo musical, porque ella trabaja mucho con el noise, con la construcción de robots. O sea, seguro que con Clotilde se llevaría muy, muy bien, ¿no? Y al final ha hecho un proyecto que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Más con la historia de Internet, con la comercialización, con cómo ha evolucionado. O en el caso de Clara Montoya, ella es sobre todo escultora. Tiene otros proyectos, ¿no? Pero nos apetecía preguntarle a una escultora cómo haría algo en Internet, ¿no? Por ejemplo. Un poco con todos ha pasado lo mismo con Paco Chanivet o con Francés, ¿no? Cada uno tenía como un lenguaje muy distinto y les queríamos poner la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser el arte a distancia, ¿no? O cómo pensar en obras específicamente hechas para este medio. Sí, de alguna, claro, como que esta invitación estaba muy basada en la intuición, ¿no? Como en la intuición de que o sea, eran prácticas diferentes que podían responder distintas y también lo que nos está ocurriendo, que un poco lo señalaba Marc hacia el final, ¿no? Es como que nos estamos dando cuenta que también la vida de estas piezas es bastante particular, ¿no? Que no tiene tampoco un cierre ya, ¿no? Hemos inaugurado y ya está la pieza y está cerrada, sino que al final todas incluyen como una dinámica de proceso, de que algunas, bueno, se pueden entender casi como herramientas con las que se puede seguir
experimentando más adelante, ¿no? Otras tienen también unos ritmos, bueno, que en algún momento acabarán, pero todavía no sabemos cuándo, ¿no? Como Claro. nos están surgiendo como muchas cuestiones, eso como sobre la presencia digital, ¿no? O virtual. Y el tiempo también, ¿no? O sea, como que el tiempo de acercarte a esta exposición y a estas piezas y el propio tiempo de las piezas es distinto. E que, se me permites, Jaime, a que podemos voltar quando queremos, não é? Podemos Sim. sempre voltar ali, ele está ali quase eternamente, de alguma forma, não é? Eso es. Claro. Margarida, este ano também foi um ano de aprendizagem para ti em termos do digital. Como é que foi juntares estes dois artistas, a Samir o Samir e a Clotilde, e depois ligá-los ao mundo, ao universo das artes do Marco Vives? Sim. Como sabes, eu acho que também fez parte deste projeto também aquilo que nós temos estado a fazer nos geradores, em relação a levar aquilo que nós fazíamos no presencial para o digital, e uma das preocupações que nós no gerador tivemos e que encontramos aqui uma relação muito próxima com o trabalho do Jaime e da Manuela, que é termos peças feitas especificamente para o digital, que não fosse uma adaptação. Portanto, pensar o digital realmente como um espaço expositivo e um espaço de apresentação. Tendo noção de que a forma como as pessoas usufruem das peças é diferente. Esta coisa de poderes voltar às vezes que quiseres, o facto de usufruires na tua casa, no teu espaço doméstico, são tudo variantes que são novas e que são específicas deste espaço digital. E foi uma das razões pelas quais nós encontramos aqui uma relação entre aquilo que nós já estávamos a fazer enquanto gerador e o trabalho da Grande Conspiração. Em relação ao Samir e à Clotilde, quando nós recebemos o mote, discutimos internamente no gerador como é que deveríamos responder e quem é que deveríamos convidar. E uma das coisas que se tornou muito óbvia era que nós gostaríamos de trabalhar som. Porque quando falámos com o Jaime e com a Manuela logo no início, percebemos que o trabalho do Marco estava ligado ao som. Ao som. E que o trabalho que o Marco apresentaria, que nós ainda não estava feito, estava em processo, estava ligado ao som e como tal nós gostaríamos de ter essa vertente muito marcada. Mas também a questão da visualidade, portanto nós sabíamos que a peça teria que valer por si, que seria um vídeo, e por isso decidimos juntar a Clotilde, que já tinha trabalhado com os geradores num projeto no Esquisito, e o Samir, que também já tinha trabalhado connosco precisamente nestes projetos online que nós tínhamos vindo a desenvolver. Portanto, nós aqui criámos um desafio dentro de um desafio, que é não só estávamos a convidar um artista para responder ao Marco Vives, como ainda estávamos a juntar dois artistas que não se conheciam. Portanto, complicámos aqui um bocadinho o processo. O que nós também pensámos é esta ligação com o trabalho da Clotilde e do Marco. Nós sabíamos que havia aqui uma relação de antítese que era importante, que era o facto do Marco estar a trabalhar questões tecnológicas, altamente tecnológicas, e a Clotilde trabalhar um do-it-yourself, um trabalho altamente artesanal e de rigor na construção dos módulos, na construção e na operação dos módulos. E por isso nós decidimos trabalhar nesta antítese, e a partir daí, conceptualmente, esteve sempre do lado deles, e acho que eles responderam de uma forma inesperada e interessante, sim. É interessante, eu acho que isso também vais pegar, porque eu acho que vais pegar também numa ideia de binários, e eu acho que foi um ano muito de binários, por exemplo, o binário online, offline, ou o tecnológico, analógico. Para os três, sentem que este ano e também aquilo que foi conseguido fazer, aquilo que se conseguiu fazer em termos de mostrar como havia outras variantes, outras formas de expor a obra de arte, não é? Acreditam que estes binários de alguma forma foram desconstruídos? Isto é um ano em que
demonstrou-se que a arte pode ocupar outro tipo de espaços, outro tipo de dinâmicas e pode ter propostas que vão utilizar o online e podem ser complementadas depois de forma física, quiçá no futuro. Sí, quizá, bueno, lo que nos interesaba también, o bueno, que vamos viendo ahora es eso, como flexibilizar esa relación, pensar como que no es, bueno, que nosotros también, bueno, no renunciamos a la presencia física, ¿no? Como, desde luego, no es, o sea, no pensarlo como desde una renuncia, sino desde, bueno, otras cosas que pueden ocurrir y también para nosotros era interesante pensar también como en flexibilizar las formas de recepción y percepción, ¿no? En Internet. Sí que quizá como tanto a nivel de ritmos, como tipos de propuestas, ¿no? Sí que es lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo este año con esta aceleración era mucho la traducción, ¿no? Que hablábamos con Margarida y que fue pues como un punto de conexión, ¿no? De ver que pensábamos en una forma de hacer muy similar, ¿no? O apostábamos por esa forma de hacer y sobre todo eso como no nos parecía tan interesante a lo mejor como hacer una crítica sobre ciertas cuestiones de Internet, ¿no? De las lógicas de Internet, sino proponer otras formas, ¿no? Como proponer otra forma de eso, de estar, ¿no? De esta idea de volver a conectarte, de tiempos largos, información extraña que no es que tienes que buscar, ¿no? Como que no es tanto esta idea como de a lo mejor como más las webs comerciales, ¿no? Que tienen como una estructura muy clara, que enseguida, ¿no? Como que enseguida puedes entender qué pasa, tal, sino como jugar justo a lo contrario, como a un espacio raro, que no sabes muy bien, ¿no? Como Pero dónde está todo. pensábamos mucho en cómo es el proceso de mediación, ¿no? Con los espectadores. Porque, bueno, nosotros muchas veces trabajamos en educación también, ¿no? Como que todos estos dispositivos de mediación, ya sean los textos, las cartelas, cómo llegas a una obra, cómo interactúas con la pieza, si solo hay que mirar, cuánto tiempo hay que estar. Esas cosas siempre las tenemos en cuenta, ¿no? Cuando hacemos una exposición o cuando trabajamos en un proyecto educativo. Y aquí era muy distinto porque era otra la naturaleza del espacio, eran otros los tiempos, pero también hemos aprendido mucho en el proceso y el hecho de que fuera, pues, al final una pantalla, ¿no? Nos ha permitido trabajar, por ejemplo, el acceso a los textos, ¿no? Que comentaba Manuela, eso nos ha gustado mucho, ¿no? Cómo puedes llegar a las obras sin leer nada, prácticamente. Pero después, si te interesa, puedes ir investigando, ¿no? Y vas obteniendo más textos, como que se te va preguntando, ¿quieres saber más? O cuéntamelo todo, ¿no? Como que hay un proceso como de arqueología o de investigación, ¿no? También por parte del espectador, que yo creo que puede ser divertido o enriquecedor, ¿no? El que el espectador se gestione, ¿no? El material que va a leer, ¿no? O todo lo que va a aprender, todo lo que rodea a las piezas. Até porque o online, se me permites, dá-nos essa, por exemplo, essa questão de podermos sempre contextualizar mais e mais. É um grande arquivo, funciona nessa lógica da arquê, de irmos sempre à descoberta de algo mais, podemos sempre acrescentar o que quer saber mais, é importante, não é? Margarida, também sentes que há um lado pedagógico na situação que vivemos, nesta conjuntura e na maneira como nos relacionamos com as obras de arte? Sim, e eu acho muito interessante a questão que o Jaime estava a colocar, mais da mediação e das lógicas dos públicos, porque eu acho que isto é um abrir de um caminho não só para os artistas, como também para os públicos. E se nós entendermos o espaço virtual como um site específico, portanto, como já existia na instalação, nós estamos a pensar que é um espaço. É mais um espaço É que mais um espaço, não é? sim. E até pode existir aqui um certo revivalismo, no caso da performance,
pode existir um revivalismo da performance gravada e que pode ser interessante. Portanto, podemos entender que o espaço específico da virtual é uma baliza de criação e que, como baliza, pode ser também um catalisador e, ao mesmo tempo, torna-se extremamente acessível, porque se torna até mais democrático em termos de apreciação. Ao ser mais democrático também, e trago aqui também um dos conceitos do gerador, que é fazer cultura para todos hoje, e a questão da descodificação do trabalho artístico. Há também um trabalho que é interessante que se poder fazer de descascar estas outras camadas e que tu podes sempre ir à procura de mais e que podes quase tu podes fazer a tua interpretação, o teu caminho de interpretação, milhares de caminhos, porque a pesquisa que eu vou querer fazer na internet, ou seja, eu posso abrir mais uma janela e estou a pesquisar quem é aquele artista. Uma pessoa pode estar a pesquisar quem é o artista, o outro pode estar a pesquisar o conceito e o outro pode estar a pesquisar o espaço. E tu abres aqui um leque imenso de possibilidades na interpretação das obras de arte em tempo real. Porque eu tenho a possibilidade de estar a ver um dos trabalhos da Grande Conspiração e estar em simultâneo a pesquisar quem é o artista e como é que o trabalho foi feito. Portanto, tens imensos caminhos de interpretação. Isto é realmente uma coisa que vem... não é que toda esta tecnologia que nós estamos a usar já existia, mas abre aqui um caminho para que ela possa continuar e ser explorada e num outro contexto pós-pandémico que possa ser uma ligação, não só um recurso, enquanto tu não podes estar a fazer outras coisas, mas algo que tu fazes em simultâneo enquanto estás a mostrar a peça de uma forma mais convencional. É muito interessante ir buscar essa ideia, Margarida, e também Jaime e Manuela. Por exemplo, há um historiador de arte contemporânea, que é o Didi Huberman, tem falado muito de como a arte pode ocupar espaços, não é? Ele tem dedicado muita da sua obra a pensar como é que a arte ocupa espaços. Sentem que há um lado otimista de que no futuro, com a abertura destas novas variantes e a abertura de um mundo de possibilidades, a arte também pode começar a ocupar mais efetivamente os espaços, mesmo aqueles que são espaços físicos? Sí, nosotros también algo que pensábamos era si esta idea de prácticas artísticas distribuidas se puede conectar con la idea de ¿no? las prácticas artísticas que intentan salir del espacio del museo, ¿no? Como, bueno, esto es un proyecto institucional, ¿no? Aunque tenga un espacio extraño, ¿no? Y lo veíamos desde esa lógica, ¿no? También de pensar espacios raros o espacios distintos para las prácticas artísticas y desde luego, no sé, creo que también con esta pieza, ¿no? Con el ejercicio que han hecho Clotilde y Samir, también se ve como hasta ahora, hay muchos proyectos online, hay una vertiente muy clara, ¿no? De NetArt desde los años 90, en el que ya sí que ¿no? tiene esa lógica clara. Pero es verdad que quizá a nivel mayoritario Internet se ha usado para contar obras, ¿no? Como contar las obras de los artistas, pero como en otro espacio, ¿no? No pensando en que sea ese espacio para una pieza como tal, ¿no? Ahí sí que hay como, dos formas de pensar el espacio digital en cuanto al arte, ¿no? E neste caso até permitiu colocar em diálogo dois países também. Sí, totalmente, conectar los dos, sí. E há outra questão que é tu também podes duplicar este espaço, já que estamos a falar de espaços, que é, pode viver no online, mas pode de repente também estar a ser usufruído de uma forma, numa forma pública. Imagina que todo o processo da Grande Conspiração chega às escolas e é fácil chegar às escolas, do ponto de vista, porque pode também ocupar espaços numa segunda camada, e isso também é interessante. E mais uma vez chegamos às lógicas de democratização e de acessibilidade dos trabalhos e de como
este já não está só no museu e que pode ser usufruído por toda a gente em qualquer espaço. E isto é uma abertura do ponto de vista de acessibilidade das obras de arte que pode ser bastante interessante no futuro. Jaime e Manuela, dito isto que a Margarida acabou de dizer, esta grande conspiração é o princípio de algo necesariamente maior no futuro? Ojalá, sí, nos encantaría, ¿no? Sí. Sí que, bueno, es nuestro objetivo, que pueda seguir creciendo, ¿no? Que podamos, bueno, que este experimento pueda tener más vida. Uno de los objetivos, ¿no? Como más fáciles, o sea, bueno, uno de los objetivos, no más fáciles, pero era cada artista trabaja con una embajada, ¿no? O con una consejería. En el caso de Marc Vives ha sido la de Lisboa, la de España en Portugal, pero hay en Londres, Washington, Bruselas y Montevideo, si no me dejo ninguna. Y con todas va a haber un ejercicio parecido al que hemos hecho ahora pues, entre Gerador, nosotros, los artistas, y eso también pues, hace que, bueno, pues que aumenten las posibilidades de seguir trabajando, ¿no? Porque uno de los objetivos institucionales, ¿no? A lo mejor no es el nuestro, pero sí de la ECID es promover artistas españoles en el extranjero, ¿no? Pues ahora ya hay varias personas, o Margarida, o tú, o Samir, Clotilde, que ya conocen su trabajo, ¿no? No significa que vayan a seguir trabajando en el futuro, pero bueno, ya hay ese contacto hecho. O sea que, bueno, que también funciona así muchas veces el mundo de las colaboraciones y del arte y de ampliar un poco el espacio en el que tú sueles trabajar, pues también tiene que ver con este tipo de contactos y relaciones. Y después, por otro lado, también ahora mismo en La Gran Conspiración hay 5 obras. Bueno, a nosotros nos encantaría que La Gran Conspiración fuera casi una especie como de centro de arte en el que pasaran más artistas. Pero bueno, por ahora con lo que hay está bien. Además, son hay obras que hay que seguir trabajando en ellas, ¿no? O que se van a seguir o se van a hacer más complicadas. Sí, Ninguna es un proceso cerrado, que también es algo que te permite Internet, ¿no? Que a lo mejor en un museo tendrías que entregar una cosa ya cerrada y que no va a variar. Aquí, que no significa que estén sin terminar, sino que son más procesuales, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Essas obras de La Gran Conspiración podem ser vistas, estão online, são gratuitas, estão lá desde o passado dia 16 de dezembro. Margarida, Jaime e Manuela, resta-me agradecer-vos por terem estado aqui também a falar destes processos. Obviamente são processos, como nós sabemos, estão no início, é um tempo de descoberta também, ou de redescoberta. Obrigado aos 3 e relembro também, para além de que essa exposição está disponível, também podem consultar o site do Gerador, onde está a parceria, o EP Collab, e com uma série de atividades que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos meses, e onde também podem ver novamente a obra que foi desenvolvida pelo Samir e pela Clotilde como, digamos, presente para uma obra do Marc Vives, e dessa forma construir pontos de diálogo entre a exposição organizada pelo Jaime e pela Manuela, com o trabalho também de artistas portugueses. Obrigado aos 3. Obrigada. Obrigado. Gracias a vosotros. Obrigada.